Olá, meus queridos alunos da terceira série do ensino médio, do CPMG Pastor Zentério Ribeiro, de Bom Jesus. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula de hoje eu proponho que nós corrigirmos as atividades de retomada que foram propostas na aula anterior, que foram enviadas no dia 11. Vamos lá? Esse foi o primeiro exercício. Ele diz assim: no albinismo, tirosinase negativo, não há produção da enzima tirosinase, participante das etapas do metabolismo que transforma o aminoácido tirosina em melanina. Ou seja, quem tem albinismo não vai produzir melanina, que é o que dá a pigmentação na pele, que dá a cor, independente da cor. O locus do gene que codifica essa enzima localiza-se no cromossomo 11. Nós temos 23 pares de cromossomos, está no cromossomo 11. E pode conter o alelo normal, azão, ou recessivo, azinho. Então, aqui já falou que o azão é normal, não é isso? E o recessivo, azinho, então, obrigatoriamente será afetado. Um casal normal, que possui 4 filhos, todos normais, deseja ter um novo filho. Sabendo-se que a herança dessa característica é autossômica recessiva e que o avô paterno e a avó materna das crianças eram albinos, qual a probabilidade do bebê vir a ser albino? Então, eu vou considerar aqui que o casal é normal. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Homem, normal, mulher, normal, certo? Se eles são normais, os dois são dominantes. E eu não sei se são homo ou se são hétero. Aqui disse que eles têm 4 filhos normais. Então, eu vou desenhar aqui os 4 filhos. Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. Eu vou colocar um losango, porque o exercício não identificou o sexo dos filhos, certo? Então, 4 filhos de sexo indeterminado. E disse que os 4 filhos são normais. Então, todos são azão, né? Não sei se são homo ou heterozigotos. E esse casal deseja ter um novo filho. Então, um novo filho, certo? Sabendo que a herança dessa característica, né, do albinismo é excessiva, e que o avô paterno e a avó materna das crianças eram albinos. Então, vou colocar aqui, ó, avô paterno albino. E a avó materna, vou colocar aqui, avó também albina. Qual a probabilidade do bebê vir a ser albino? Vamos pensar. Para a criança ser albina, sendo que os pais são normais, obrigatoriamente os pais têm que ser heterozigotos, correto? Mas o homem tem o pai albino, então obrigatoriamente ele é heterozigoto. A mulher tem a mãe albina, então se a mãe é azim, vai receber um azim da mãe. Então agora eu já sei, o casal é azão, azim. Aí é só fazer o cálculo. Como que é o cálculo? É simples, muito simples aqui, né? Primeiro com primeiro, azão, azão. Primeiro com o segundo, azão, azinho. Segundo com o primeiro, azão, azim. E segundo com o segundo, azinho, azim. Eu quero saber a probabilidade da criança nascer albina. Qual que é a probabilidade? 25%, né? 25, 25, 25 e 25. Essas 3 aqui vão ser normais, não é isso? E a albina é só essa aqui, então 25%. Ou 1 sobre 4. Quantos eventos são possíveis? 1, 2, 3, 4. Não é isso? Mas favorável é só 1, porque só tem um albino. Então, qual que é a resposta correta? Correta é a letra D. O exercício 2 é um exercício muito simples. Ele diz assim: em relação à anomalia gênica autossômica recessiva ao albinismo, qual a proporção de espermatozoides que conterá o gene azão em um homem heterozigoto, né? Falou que a anomalia gênica, porque é transmitida através dos genes, autossômica, porque está nos cromossomos autossomos, ou seja,
Os 22 primeiros pares de cromossomos são autossômicos, porque são responsáveis pelas características físicas, e o último par, sexual. E é recessiva, que é o albinismo, né? Qual a proporção de espermatozoides que conterá o gene azão em um homem heterozigoto? Se o homem é heterozigoto, o homem é azão, azinho. Perguntou a proporção de espermatozoides desse homem azão, azinho, que vai ter o gene azão. Se o homem é azão, azinho, metade dos espermatozoides dele vão ser azão e metade dos espermatozoides deles entende que será azinho. Então, 50% azão e 50% azinho. A proporção, né, é de igual para igual. Então, qual que seria a resposta correta? 50% é a letra D. Terceiro exercício. Sabe-se que determinada doença hereditária que afeta humanos é causada por uma mutação de caráter dominante. Eu sei que a doença é causada por um gene dominante. Em um gene localizado em um cromossomo autossomo. Então, cromossomos autossomos estão relacionados às características somáticas, físicas. 3 indivíduos foram investigados. Né? Falou que é uma doença que afeta humanos, então 3 pessoas foram investigadas e abaixo estão os alelos encontrados para este locus. Né? Locus é o local que o gene ocupa no cromossomo. O indivíduo 1 tem um alelo 1 e outro alelo 1, e ele é normal. O indivíduo 2 tem o alelo 2 e outro 2, afetado. O indivíduo 3 tem o alelo 1 e o alelo 2 e também é afetado. O que eu tenho que levar em consideração aqui? Aqui falou que o problema, a anomalia, é de caráter dominante. Então, se é de caráter dominante, os afetados vão ser portadores de gene dominante, não é isso? Então, se o indivíduo 1 ele é normal, ele é recessivo, azim, que aqui já falou que é de caráter dominante. Então, eu já sei que o alelo 1 é azim, é recessivo. O indivíduo 2 tem 2 alelos 2. Então, ele é homozigoto. E se ele é afetado, eu sei que a herança é dominante, então ele é azão. Eu sei que o alelo 2 é dominante. E o indivíduo 3, ele tem um alelo 1, que é o azinho, e o outro 2, que é o azão. Só que como eu não coloco azinho e azão, eu venho e inverto. Então, sabendo dessas informações, pode-se inferir que o alelo 1 é dominante sobre o 2? Não, o alelo 1 é recessivo. O alelo 2 é dominante sobre 1? Sim, né? A letra B está correta. Por quê? Porque eu sei que o alelo 2 é dominante. Aí a outra fala que os 2 são codominantes, não são. Que 2 e 3 são heterozigotos, não são, né? O indivíduo 2 é homozigoto, o indivíduo 3 é hétero. E que o indivíduo 3 é homozigoto, e ele não é, ele é hétero. Então, a resposta correta é a letra B. O exercício número 4 é um exercício da UFG. Leia a reportagem abaixo. Por que filhos de casamentos consanguíneos podem nascer com anomalias genéticas? O que são casamentos consanguíneos? São casamentos entre parentes. A natureza criou um recurso que faz com que determinadas anomalias genéticas fiquem guardadinhas em seu cromossomo, esperando para, quem sabe um dia, serem extintas. Quanto maior o grau de parentesco, maior o risco de ter um filho portador de uma determinada anomalia genética. Isso é uma reportagem antiga, super interessante, né, de 2008, que foi adaptada. Considerando a consanguinidade, a ocorrência dessas anomalias se deve, né, a que se deve a ocorrência das anomalias em casamentos consanguíneos? Aí a letra A fala assim: a ação de um gene recessivo que se manifesta em homozigose no indivíduo. Isso está certo? Tá certo, gente, né? A ocorrência dessas anomalias em casamentos consanguíneos ocorre justamente devido à ação de genes recessivos. Se o gene é recessivo, né, ele pode demorar a se manifestar, não se manifesta nos pais, não se manifesta nos avós. Às vezes tem 3, 4, 5 gerações que esses genes não se manifestam. Mas quando as pessoas, né, de uma mesma família têm filhos, existe uma maior chance desses genes, para essas doenças que às vezes são bastante raras, se reencontrarem, né? Se encontrarem. E por isso a homozigose do gene recessivo
leva ao desenvolvimento, né, do problema, né? Se a doença é rara, e vamos supor que eu seja portadora de um gene para uma doença rara, mas se eu me caso com alguém que não tem nada a ver com a minha família, é muito difícil que essa pessoa tenha esse gene, já que é uma doença rara. Mas se eu me caso com um primo primeiro, por exemplo, as chances dessa pessoa ser portadora desse mesmo gene que eu, mesmo que raro, aumenta muito. E por isso aumenta as chances, então, de ter um filho com o problema, certo? Exercício número 5. Exercício 5 fala assim: em Angola, há um número grande de indivíduos com anemia falciforme. Por isso, foram criadas campanhas para conhecimento dos sintomas e tratamento dessas condições, como a mostrada na figura a seguir. Então, aqui está mostrando uma criança com inchaço nos dedos, das mãos, né? Que pode ser um dos primeiros sintomas da anemia falciforme. Essa anemia falciforme, ao contrário da anemia ferropriva, que ocorre pela falta de ferro na alimentação, ela é genética, né? Ela é hereditária. Uma pessoa vai nascer com anemia falciforme se ela receber o gene do pai e da mãe para a doença, né? E ela é causada por um alelo que condiciona a formação de moléculas anormais de hemoglobina. A hemoglobina é o pigmento que transporta o oxigênio no sangue, né? Então, uma pessoa que nasce com essa anemia, ela vai ter um transporte deficitário de oxigênio no sangue, né? E isso traz várias consequências, como o tipo de trombos que formam nos vasos sanguíneos. Então, aqui fala o seguinte: as hemácias que não transportam oxigênio normalmente têm um formato semelhante a uma foice, por isso o nome anemia falciforme. Nossas hemácias têm o formato discoide, né, arredondado, e a pessoa que tem anemia falciforme, a hemácia vai ter um formato assim como se fosse de uma foice, né? É um formato diferente. Tá. Os indivíduos homozigotos dominantes são normais. Então, um indivíduo que é homozigoto dominante, vou colocar a letra A mesmo, né? Ele é normal. Uma pessoa que é heterozigoto, né, que fala, ó, ao passo que os heterozigotos são ligeiramente anêmicos, ele tem um tipo, né, de anemia, mas sobrevivem, embora com menor viabilidade em relação aos homozigóticos dominantes. E os indivíduos homozigotos recessivos morrem de anemia na infância, que seria o azim-azim, que vai ter a anemia falciforme, certo? Do cruzamento entre um indivíduo normal e outro com anemia falciforme, qual a chance de ter uma filha com anemia falciforme? Então, o que nós precisamos estabelecer aqui? Primeiro, né, nós temos que saber que o problema é recessivo. Então, se essa pessoa normalmente morre, né, na primeira infância, ela é letal. Gente, essa doença aqui é diagnosticada naquele teste do pezinho, para quando descobre, para fazer tratamento, certo? Para, né, tentar evitar o máximo possível, né, os problemas causados. Então, do cruzamento de um indivíduo normal com outro com anemia, o indivíduo normal vai ser azão-azão. E o outro que tem anemia vai ser azão-azim. Uai, professor, ele não vai ser azim-azim? Não, porque o azim-azim costuma morrer na primeira infância, né? É letal, então não vai ser azim-azim. Eu quero saber o quê? Eu quero saber a probabilidade, né, de nascer uma menina, né, com anemia falciforme. Então, eu quero saber a probabilidade de... Vou subir aqui para ficar melhor para vocês verem, né? Uma menina, símbolo feminino, com a anemia falciforme. Não é isso? Tá. Anemia falciforme né, poderia ser o azim-azim, né? Mas eu sei que o azão-azim também é anêmico. Então, vou colocar aqui, falciforme é igual. Vou cruzar aqui, ó, azão com azão, azão com azim,
azão com azão e azão com azim. Probabilidade de ser menina igual a 1 meio, não é isso? E probabilidade de ter anemia falciforme, né, de ter, no caso, de ser anêmico, né, seria 2 quartos. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. Eu vou simplificar, né, por 2, vai dar 1 quarto. Né? 1 quarto é igual a 25%, que é a letra B. No exercício tá A e A, né, gente? Tá errado, mas é letra B, é o segundo. Certinho? Último exercício, exercício 6. Observe as cenas do filme A Perigosa Ideia de Charles Darwin. Nós iremos estudar Charles Darwin agora no terceiro bimestre, né, num conteúdo de evolução. Ele é o pai da evolução, né, que fez muitas pesquisas sobre a evolução das espécies. Ele tem um livro muito conhecido, A Origem das Espécies, e aqui retrata, né, ele conversando com o médico e aqui ele embaixo com a esposa dele. Então, neste trecho do filme, Darwin, desolado com a doença da sua filha Anne, desabafa com o médico. É minha culpa, tá falando aqui na primeira imagem. Casamentos entre primos e irmãos sempre produzem filhos fracos, tá aqui na segunda imagem. E na sequência, Darwin e sua esposa Emma choram a morte prematura da Anne. Darwin e Emma eram primos e irmãos. Como primos e irmãos, a mãe do Darwin era irmã do pai da Emma, né? É o que a gente chama primo de primeiro grau, né? Explique por que filhos de primos e irmãos têm maior probabilidade de vir a ter uma doença genética que não se manifestou nos pais e nos avós. Pessoal, não vou escrever, vou só comentar, né? Por que os primos de primeiro grau têm mais chance de ter uma doença genética, os filhos deles, né? Porque, né, sendo heterozigotos os pais, vai facilitar o encontro dos alelos recessivos que expressam a doença. Foi o que a gente comentou, né, na outra atividade sobre casamentos consanguíneos, certo? É só isso, né? Facilita o encontro dos alelos recessivos que expressam a doença. Se o alelo é recessivo, né, dificilmente ele seria encontrado em pessoas de famílias diferentes, mas a partir do momento que são da mesma família, as chances aumentam. Letra B. Supondo que a mãe do Darwin e o par da Emma fossem heterozigotos para uma doença determinada por um alelo autossômico recessivo, que o pai do Darwin e a mãe da Emma fossem homozigotos dominantes, determine a probabilidade do primeiro filho do Darwin e da Emma ter a doença. Né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, Darwin, Emma, vou escrever aqui, ó, Darwin, Emma, ele quer que eu vou fazer a árvore genealógica que eu acho que é mais fácil, né, porque tá falando dos pais dos dois, pai do Darwin, mãe do Darwin, pai da Emma e mãe da Emma. Supondo que a mãe do Darwin e o pai da Emma fossem heterozigotos para uma doença. Pai do Darwin tá aqui, heterozigoto, vou colocar aqui dentro. Não é a mãe do Darwin, né, gente? Eu fiz errado. A mãe do Darwin tá aqui. O pai da Emma, aqui, fosse heterozigotos para uma doença, determinada pelo alelo autossômico recessivo. E o pai do Darwin, que tá aqui, e a mãe da Emma fossem homozigoto dominante. Então, azão, azão e azão, azão. Determina a probabilidade do primeiro filho do Darwin e da Emma ter a doença. Vamos pensar comigo. Eu quero saber a probabilidade aqui deles terem um filho com uma doença recessiva, não é isso? Com azinho, azinho. Vocês concordam que para eles terem um filho azinho, azinho, obrigatoriamente eles têm que ser heterozigotos? Então, eu vou calcular assim, ó, probabilidade de um filho azinho, azinho é igual a probabilidade do Darwin ser heterozigoto, vezes a probabilidade da Emma ser heterozigota, vezes a probabilidade do filho ser recessivo. Não é isso? Qual que é a probabilidade deles serem homozigotos aqui, heterozigotos aqui? É simples, ó. Azão, azinho, azão, azão, vezes azão, azinho. Então, primeiro com primeiro azão, azão, primeiro com segundo azão, azinho, primeiro com segundo com primeiro azão, azão e segundo com segundo azão, azinho. Probabilidade de ser heterozigoto é igual a, vou colocar aqui embaixo, ó, é 2 quartos, eu vou simplificar.
1/2. Probabilidade da Emma ser heterozigota, 1/2. Se os dois forem heterozigotos, aí sim eles podem ter filhos recessivos. Então, azão, azim, vezes azão, azim. Primeiro com primeiro azão, azão, primeiro com segundo azão, azim, segundo com primeiro azão, azim, segundo com segundo azim, azim. Qual que é a probabilidade deles terem um filho com a doença? Seria 1/4. Então, vezes 1/4. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 16. A probabilidade, então, deles terem um filho com a doença é 1/16. Bom, gente, é isso. Tá? Espero que tenham entendido e qualquer coisa vocês me chamem lá no fórum, tá? Se for preciso, que a gente tira as dúvidas lá. Grande abraço. Fiquem com Deus e se cuidem.